Buenas, vamos que vamos para mais um episódio do Pé no Barro Podcast. Bem-vindos a todos que nos acompanham, que nos seguem nas redes, no YouTube, no Instagram, no LinkedIn, no TikTok, no Facebook, em todas as mídias, né? E todo mundo que conversa conosco aí, que nos dá esse feedback tão importante dos episódios, das conversas que a gente tem aqui. E hoje, mais uma vez, tocando, né? Hoje nós vamos falar de um tema, de um assunto, um negócio bem interessante. Nós vamos falar muito de inovação, né? O que é inovação, como é que faz inovação, aquele lampejo, né? Acordo com uma ideia e aí vou implementar essa ideia, né? A ideia é genial, e vamos entender um pouquinho de como que a inovação está no agro, como que a inovação se dá, quais são as redes, as formas de fomento da inovação. Hoje eu estou aqui com o Luiz Vilvoc, né, que é o head do Celeiro Hub, aqui no Tecnopuc. Nós estamos gravando em casa hoje. O Luiz ele teve que caminhar um pouquinho para chegar até aqui, né? Trabalha aqui, então a PUC tem todo esse trabalho de fomento. E a gente vai estar falando com o Luiz, que é uma das referências na área, né? A carreira toda dedicada, muito trabalhando sempre na inovação como um todo, e vai estar contando conosco. Então, Luiz, já de pronto, obrigado pela disponibilidade de estar conosco, estar conversando, contando um pouquinho da tua história, do teu trabalho. Obrigado, Bruno. Obrigado aí vocês com essa audiência fantástica. Gostei muito do nome do nosso podcast, Pé no Barro, que é o jargão que a gente usa muito como agrônomos, né? Engenheiros agrônomos que somos. E realmente o que eu gosto de fazer é associar um pouco a questão da ciência, do desenvolvimento científico, né? Aplicado à realidade para ajudar, né? Para agregar valor ao nosso produtor rural. Então, uma alegria estar aqui contigo. Tenho certeza aí que vamos ter um papo bem interessante e que seja compreensível por todas as pessoas, né? Eu acho que isso... digamos assim, o nosso grande desafio agora no momento com essa profusão aí de novas tecnologias é fazer com que cada produtor enxergue essas alternativas como algo que vá facilitar a sua vida, ganhar produtividade, reduzir seus riscos, né? E de uma forma bastante compreensível, né? Então, para mim vai ser uma alegria aí comentar um pouco o que nós estamos fazendo, um pouco dos cenários aí que nós temos aí no nosso país, que o que não falta são desafios, né? Um mundo conjuntural complicado que nós estamos vivendo, geopolítico importante, as vésperas de uma eleição, ou seja, tem muito caldo aí para a gente desenvolver, e estou à tua disposição e dos nossos ouvintes ou telespectadores aqui. Maravilha, hoje até isso mudou muito, né? Inovou. Sim. E a gente está vivendo aí nós estamos gravando esse podcast bem durante a Copa do Mundo, né? E a gente está vendo toda esse meio, né? Uma Cazé TV da vida que está revolucionando toda a forma de streaming, de comunicação, né? Então, todo esse mundo que hoje cada vez mais volátil e cada vez mais dinâmico. E lembrando sempre dos nossos apoiadores, né? San Esteban, a marca de moda equestre, né, que nos veste aqui, que nos apoia desde o princípio com toda a questão de vestimentas, de roupa, né, uma das maiores franquias do Brasil, espalhada por todo o Brasil, fazendo essa conexão entre campo e cidade, também com a linha Home, né, toda essa parte de casa, produtos maravilhosos para decoração, para quem gosta dessa vibe agro, né, tem toda a linha de produtos. Carneiro Sul, né? A turma lá do Carneiro Sul, a gente fala sempre da paleta, né? Quando vem fala de carneiro, fala de carne, lembra da paleta de cordeiro, mas tem muito mais que isso. Então a turma também trazendo esses cortes diferentes para o mercado, valorizando cada vez mais a carne ovina, né? E crescendo, ajudando a desenvolver esse mercado que precisa muito aí, né? Essa cadeia que precisa muito da carne ovina. E a CIA Brasil, que é a nossa empresa de consultoria, né, que está diretamente ligada a produtores rurais, a empresas do agro, né? Então a gente fala muito que vai desde o pé no barro, né, Luiz, desde atender o produtor que lá na ponta, até ajudar na gestão e na governança em projetos aí das empresas que fazem o agro. Então assim que a gente compõe o nosso time, eu queria já te perguntar o seguinte: a gente fala muito de agro, o agro é tradicional, o agro é atrasado, o agro é... E aí... Por outro lado, a gente tem um agro, eu falo sempre da tradição e da inovação. Talvez, no meu entender, é um dos setores que mais coloca inovação
para dentro. Talvez mais dentro da porteira, talvez um pouco menos fora, mas é um setor que está sempre buscando, colocando algo novo. Como é que é um pouco da tua visão e nesses anos todos teus trabalhando com isso? Verdade, Bruno. Eu acho que nós estamos ainda num processo de transição no Brasil, né? Mais acelerado, eu diria, né? A gente conversa aí com os próprios alunos que são filhos de produtores, né? Aqui na nossa universidade, sou professor da Escola de Negócios para a área de inovação, de criatividade, desenvolvimento de novos negócios, né? O que a gente chama de formação do empreendedor. E a gente percebe que essas barreiras, aquilo que a gente via lá quando a gente se formou, eu me formei em 89, no século passado, né? A gente vê que antigamente se tinha aquela coisa, guri, vai inventar moda em outros lugares, porque aqui na propriedade eu aprendi com o teu avô, com o teu bisavô, e as coisas sempre funcionaram dessa forma. E isso não é mais verdade, né? Eu acho que a gente evoluiu muito com várias tecnologias e nós temos um jovem que olha já o agro como uma questão de perspectiva de carreira, né? Acho que isso se acelerou bastante e, por incrível que pareça, talvez um dos poucos resultados positivos que nós tivemos aí de uma pandemia, esse olhar atento para a área da natureza, um certo êxito urbano, né? Que a gente teve um êxito rural, mas muita gente aí voltando para as atividades, até porque com acesso à tecnologia você está no campo e você tem acesso a praticamente todos os benefícios que o mundo urbano lhe dava, como conectividade, né? Vamos falar sobre isso ao longo do programa. Essa conectividade hoje está muito mais acessível, né? Sem dúvida. E com isso reduz essas barreiras, né, de ficar isolado, digamos assim, no campo, né? Antigamente, há algum tempo atrás, visitando lá o Mato Grosso e tal, as pessoas andavam 400 quilômetros para falar num orelhão, né? O pessoal jovem nem sabe o que é orelhão, né? Um artigo de decoração. Um telefone hoje público para falar com a família, que geralmente estava no sul, né? E hoje você tem aí uma Starlink, você está rodando aí o território inteiro, né? E ligado, né? Com alta velocidade, podendo conectar máquinas, podendo conectar eu chamo de executivo do campo, né? Em todos os lugares. Então, isso vem ajudando muito a um processo de redução do isolamento e dessa visão mais estereotipada de um produtor mais acanhado, mais tradicional, mais conservador, né? Porque, ao fim e ao cabo, na medida que você vai assumindo o desenvolvimento de tecnologias, o produtor, e a gente, né, eu fiz meu mestrado em economia rural, né, o produtor ele é um tomador de preço. Então, Perfeito. Na medida que a economia, a competitividade aumente, né, a consequência natural não é manter os preços como estão, é reduzir preços. Então, se você não tem produtividade, se você não tem adoção de tecnologias, você vai estar trabalhando muito no vermelho, né? E consequentemente, saindo do mercado, né? Nós estamos vendo isso um pouco aqui, né, nesse momento, onde houve uma redução bastante forte nesse atual momento e uma elevação, sobretudo, dos custos financeiros, né? A taxa de inadimplência aí aumentando, nós temos aí problemas sérios de mudanças climáticas, sobretudo aqui no Rio Grande do Sul. Isso afetou muitos produtores rurais que não têm veículos, digamos assim, de segurança e de seguro à sua atividade, que é feita a céu aberto, diferente de outras atividades tradicionais do mundo da cidade. Então, se por um lado a gente vê que é inexorável a adoção de tecnologia, por outro lado a gente vê que essa tecnologia ela precisa responder a um ganho de renda, né, de rentabilidade desse produtor. Então, nós estamos aí num momento de transição, Bruno, importante, onde alguns conseguem aí angariar alguns recursos, mas muita gente vai ter que, como se diz no interior, vai ter que pegar no tranco, meio, né,
com o bonde se levando, e muita gente vai sucumbir. Esse é um dado que não dá para a gente desconsiderar, né? Nós vamos ter aí, eu sempre falo, enfim, nas minhas palestras e tal, o risco a essa não aderência e a pouca, a gente chama de letramento digital, né? Esse pouco letramento digital vai te levar a uma concentração maior de produção. Não necessariamente concentração maior de propriedades rurais ou né, a redução da pequena propriedade, mas nós vamos ter aquele produto ou aquele produtor que está inserido numa cadeia produtiva, ele vai estar, se não tiver conectado, se não tiver integrado, digamos assim, em algumas cadeias estruturadas, ele vai ter muita dificuldade de continuar mantendo a sua atividade econômica, né? E aí, claro, você vai ter a tal da agricultura de subsistência, né? Que eu não gosto, que o pessoal chama de agricultura familiar, eu não gosto disso, porque ao fim e ao cabo todos são família, né? Então eu acho que a questão é a agricultura de subsistência. Ela tem aí dificuldades bastante sérias no decorrer dessa profusão tecnológica, da necessidade de capitalização para poder adquirir esses pacotes tecnológicos e, consequentemente, estar integrado numa cadeia de abastecimento até o consumidor final. Hoje, quando a gente fala em tecnologia, muito vem à cabeça assim, a informatização. Né? Não, a questão é muito mais ampla, né? A informatização é uma ponta do iceberg, né? Ela é vital para capturar dados, né? E transformar esses dados em informação que vão gerar melhor tomada de decisão. Mas você tem hoje uma área que vem crescendo muito, que são as chamadas Deep Techs, né? As tecnologias profundas na área de desenvolvimento, tanto na parte de adaptação de produção a essas mudanças e uma maior aderência às condições, e aqui uma palavrinha chata aqui do agronomês, edafoclimáticas, ou seja, de campo e de solo e de clima, né? Como também a questão de substituição de pacotes tecnológicos que eram densamente utilizados, os chamados agroquímicos, né? Também não gosto de outra palavra que é chamado agrotóxico, né? Eu acho que são agroquímicos e que, obviamente, se não foram bem usados ou usarem componentes já superados pela ciência, sim, danificam o meio ambiente e a própria saúde do produtor ou do trabalhador rural. Você vê aí no Brasil se destacando muito fortemente o uso de bioinsumos, né? Então, essa área é uma área que vem crescendo, ela vai crescer ainda muito pela frente, e isso vai reduzir a nossa dependência de importação, né? de agroquímicos, né? Nós vemos aí também uma questão importante de necessidade de redução da importação de matéria-prima, né? Aí vamos com digamos assim, a questão da geopolítica, né? O pessoal da área da economia fala muito dessa questão das nearshoring. O que são as nearshoring, né? São fontes de suprimento, né? de insumos perto da sua zona de consumo, né? de uso, né? de prática. Então, esses são caminhos interessantes. Com o advento da maior investigação e estudo de profissionais que estão trabalhando sobre novas moléculas, novas bactérias, né, novos bioinsumos, você vai tender à redução desses pacotes que, na época que nós nos formamos, né, provavelmente deve ter te formado no milênio passado. Não, eu um pouquinho depois, 2003. Eu me escapei, então aí eu já sou mais moderno. Mas aquele pacote tecnológico, né, que a gente chamava de plantation, que foi importado sobretudo da região do hemisfério norte do nosso uma cópia americana, a gente copiava, né, os Estados Unidos por muito tempo. Não é questão de cópia. Era o desenvolvimento onde isso foi muito bem arquitetado lá
40, 50 anos atrás, com o advento do pós-guerra, né, a necessidade de expandir a fronteira agrícola global, né? A gente sabe que alimento é o principal elemento disparador de guerras. Né? À medida que você tem uma população sofrendo com abastecimento, essa população ela vai reagir. Né? Então, havia necessidade, e graças a Deus até agora, né, até nesses anos últimos aí, nós tivemos aí um período de paz global muito em função desse alardeamento, dessa expansão da base de produção de alimentos, né? E o Brasil, nesse aspecto, ele foi muito beneficiado por esse aporte de pacotes tecnológicos, sobretudo da agricultura norte-americana, né? Que trouxe todo o pacote junto. Então, desde a formação nossa, né, as grandes universidades, a tua, Santa Maria, a minha aqui na Federal do Rio Grande do Sul, mas Piracicaba, Viçosa e outras, Lavras, né, são grandes escolas agrícolas, elas têm uma base muito forte da escola norte-americana, né? E, com isso, todo o pacote derivado disso. Né? Então, eu acredito que nós estamos agora vivendo um período em que a inteligência local, desde do próprio evolução da nossa pesquisa brasileira lá, digamos assim, protagonizada pela Embrapa, né, que já completou 50 anos de existência, essa tropicalização ela foi muito interessante para a gente dar esse novo salto qualitativo e quantitativo da nossa produção. Então, essa evolução ela ainda está em curso, né? E ela tende aí a ganhar novos capítulos, né? Eu acho que um advento muito interessante, antecipando provavelmente numa pergunta tua, Bruno, é a diversificação do destino da nossa produção. Na medida que a gente começa a trabalhar fortemente com uma outra seara que ainda era muito localizada ali na região do Sudeste, particularmente São Paulo, um pouco Minas, Paraná, que era do etanol à base de cana, né? Nós estamos vendo aí um crescimento acelerado do etanol à base de milho, né? E, consequentemente, um reflexo muito grande em todas as cadeias decorrentes. Quer dizer, o uso do etanol do milho te gera um subproduto chamado DDG e, com isso, a nossa pecuária passou a ser a mais competitiva do mundo, né? Do ponto de vista de produtividade e de tamanho de rebanho, né? E o Rio Grande do Sul está a um passo disso acontecer aqui, né? Também, né? Mas com características diferentes. Eu acho que isso são questões que a gente vai ter que lidar. Eu sempre falo, por uma questão continental do nosso país, nós temos várias agriculturas, vários modelos produtivos. Não dá para importar a região do Centro-Oeste, que está cheio de gaúcho, com aquilo que ainda é remanescente aqui do Rio Grande do Sul. É outro país. Tu falaste bastante de geopolítica, né? Eu acho que talvez essa seja uma das nossas principais armas e segurança, vamos chamar assim, né? Nós sermos esse regulador, esse pulmão, vamos chamar assim, celeiro do mundo como um todo, em termos de produção, de conseguir manter isso. E tu falou dessas fontes, né, próximas. Hoje a gente ainda traz muita coisa de fora, né? Importa muito. Mas também, assim, quando a gente olha biológicos, tem um belo desenvolvimento aqui. Quais são os setores de quem olha de fora, assim, em termos de... Vou fazer um apanhado de tudo, assim. A gente está vendo lá um Trump da vida tentando tornar, né? Vou tornar a América forte again. Uma China desenvolvendo muito esse protecionismo, né? E um protecionismo através de produção, talvez através de algumas barreiras sanitárias, mercadológicas, enfim. Como que a gente, como Brasil, conseguiria se, não proteger talvez, mas se fortalecer em termos de agro, dessa dependência? Em quais setores hoje a gente ainda é muito deficitário? Essa é uma questão bastante complexa, tá? Porque, na verdade, inclusive... foi objeto do meu mestrado, de novo, final dos anos 90, né? E depois eu trabalhei isso no doutorado, no desenvolvimento de parcerias estratégicas internacionais, tanto o mestrado quanto o doutorado. Trabalhei no mestrado, a formação do Mercosul, estava começando os movimentos lá do Raul Afonso e do Sarney,
José Sarney, na formação do Mercosul. E a gente tinha uma preocupação aqui no Rio Grande do Sul muito grande com relação à alta competitividade que a Argentina tinha na mesma base produtiva que o Rio Grande do Sul, mas com muito mais, mais concentração e acúmulo de conhecimento e também uma área bem mais fértil, né? A chamada região ali da Grande Buenos Aires, né? Beneficiada muito com a fertilidade trazida dos Andes, né? Eu me lembro percorrendo lá, final dos anos 90, lavouras de trigo, né? A folha mestre, né? Aquela folha do trigo, ela chegava a ser azul de tanto nitrogênio, né? Então, produtividades absurdas com relação à nossa produção. E o produtor rural gaúcho, e aqui da região sul, muito preocupado com o advento do Mercosul, né? Da tarifa externa comum, da redução do protecionismo. Mas eu vou te dizer o seguinte, eu acredito que o protecionismo ele é feito para quem não é competente. Graças a essa abertura de mercado lá desde 90 até agora, lá com Collor, uma série de coisas que geraram sim grandes perturbações, o Brasil se descolou. E o Brasil não tem que ser protecionista nessa área, ao contrário, ele tem que defender o multilateralismo, ele tem que defender a abertura total de mercado, porque a gente está nos Champions Leagues. Né? Quem está no Champions Leagues não fica preocupado com gauchão, né? Para pegar o jargão aqui do Sul. Né? Eu sei que a tua audiência é nacional, mas quando você tem uma atividade produtiva que é das mais competitivas do mundo, nós temos que combater o protecionismo. O que nós temos que fazer, sim, é tentar reduzir a nossa dependência da cadeia produtiva de importações, de algo que a gente pode fazer aqui, mas a gente vai continuar importando, porque se a gente não importar nada, as relações comerciais é o toma lá da cá, ou seja, se eu só exporto e não trago nada de fora, ninguém vai querer comprar nada da gente. Então, e aí no bojo dessa nova configuração geopolítica entre Estados Unidos e China, né, a própria China vem investindo fortíssimo, é a maior produtora de alimentos do mundo hoje, mas também é a maior importadora, porque tem 1,4 bilhão de pessoas que estão aumentando o seu nível de renda per capita e, consequentemente, saindo de consumo de insetos. Né? Eu tive na China o ano passado, não vê mais insetos sendo... Inseto é para turista, né? Só para brincar, tirar foto, entendeu? Não, eles gostam daquilo que nós gostamos, eles gostam de carne, né? Os supermercados na China são melhores que os nossos, em termos de acesso a uma diversidade de alimentos de altíssima qualidade. Né? Eu tive em Pequim há algum tempo e eu fiquei impressionado com isso, porque a gente fica olhando de binóculo de fora e aí a gente fica à mercê de retóricas, a gente chama hoje de narrativas. Dependendo de quem está trazendo a narrativa, você vai jogar, né, certas fantasmas, né, certas alegorias que não existem mais. O chinês ele é tão capitalista quanto ou mais que o Ocidente, né? A economia é totalmente capitalista. Sim. E eles querem produto bom. É o que faz manter o regime e ter dinheiro para poder manter o regime estabilizado. Eu sempre vi lá uma coisa que me chamou muita atenção. Ninguém quer dividir pobreza. A loja Louis Vuitton, né? Que é uma das lojas de marca de moda, de adereços de bolsas e tal, né? Que é uma das mais caras do mundo. A loja lá tinha 5 andares. É uma loja de departamento da Louis Vuitton. Então, e Ferraris e tal estacionados. Mas que mundo capitalista comunista é esse? O que eles têm, sim, é um governo absolutamente centralizado e de alto planejamento. O presidente Xi Jinping é um presidente engenheiro, né? E ele tem um sistema de planejamento quinquenal que determina as regras do país e ninguém bota o bedelho nesse jogo. Então, eles são uma máquina de produtividade, à base da engenharia, lá dos tempos de movimentos do Taylor, né? Que impressiona todo mundo, porque eles são muito pragmáticos. Né? E acho que o regime faz isso, consegue dar essa execução, né? Sim. Planeja e executa. Se alguém é encontrado fazendo, né, alguma barbaridade, alguma coisa, ele é convidado a
adubar a terra, né? Então ele passa a ser um insumo para a agricultura, né? Exatamente. Então o jogo ele está marcado aí no cenário internacional, muito interessante, dessa visão do qual os chineses precisam expandir a sua base, né, de produção. Eles estão aumentando seu grau de influência fora da China, porque eles entendem que é desta forma que eles vão continuar exercendo seu poder, do mesmo jeito que, vamos lá, na época dos espanhóis e portugueses faziam isso, depois passou para a Inglaterra e agora está nos Estados Unidos. E óbvio que o território atingido ele esperneia. Ele não, podem vir aqui e assumam o meu território. Não, né? Então esse jogo que está acontecendo no mundo, a Europa ali está no meio, né, o marisco no meio de dois rochedos, né, ainda brigando com os russos e tal. O Brasil ele é um supridor, ele não tem uma expressão do ponto de vista de potência militar, mas ele é um território absolutamente importantíssimo nesse conjunto de abastecimento global. E esses investimentos estão acontecendo aqui no Brasil. Isso é uma questão que eu acho que é importante, a gente está falando tanto de inovação, mas inovação não é simplesmente criar uma nova molécula, ser mais produtivo ali na genética. O grande gargalo que eu vejo no Brasil hoje é um gargalo de infraestrutura logística. Né? E o Rio Grande do Sul ainda pior, né? Porque nós estamos aí perdendo volumes expressivos de investimento que estão acontecendo no Centro-Oeste por uma questão natural, nós temos que expandir isso. Os chineses já viram isso há muito mais tempo, estão investindo fortemente, vão ser os grandes dessa trilha Atlântico-Pacífico. Tem uma sacada dos chineses para mim que é fundamental, que é genial, né? Porque ao invés de eu estar comprando terra e produção, eu começo a comprar os meios por onde o alimento vai passar, os produtos. O pedágio tá e aí eu garanto o fornecimento. Né? Se nós não tivéssemos aqui no Rio Grande do Sul o Porto do Rio Grande, nós não teríamos mais agricultura. Entendeu? A agricultura não teria mais destino. Por que eu vou fazer com uma pilha de... Né? O que aconteceu? Que esse, para mim, também é outro movimento interessante que o produtor tem que dar muito atenção, né? Da agricultura do Centro-Oeste. Ele está calcado num trinômio. Soja, arroz e milho. Né? Começa a pecuária, abrindo os campos e tal, e depois ela é descontinuada por uma agricultura de alta eficiência. Está aí grandes grupos, inclusive gaúchos, né? A maior fazenda do mundo, uma das maiores do mundo e uma das maiores do Brasil, é um grupo que até bem pouco tempo produzia um tratorzinho verde, né? Sim, CLC aqui. E que vendeu a sua empresa, né? E hoje é uma das maiores fazendas. Grupo, né? Grupo do mundo. Aonde que ele está? Ele não tem 1 hectare no Rio Grande do Sul. 1 hectare. Né? Nasce lá em Horizontina, não tem 1 hectare. Por quê? Porque o grau de escala, né, que se obtém nessa região e um grau de certeza até então climática lhe permitia aí um manejo muito interessante. Com essas novas rotas de deslocamento, vejamos aí um outro elemento importante, por isso que essa tua pergunta é para terminar o programa. Né? Com o recrudescimento das relações entre Estados Unidos e China, uma das primeiras ações que o governo Trump fez foi retomar o poder do Canal do Panamá. O Canal do Panamá é aquele canal que está no meio, corta as Américas, que vão lá do Canadá até o Chile, né? Corta no meio e faz o deslocamento para o Pacífico, em vez de ir até lá embaixo, né? Com um custo logístico tremendo. O que fizeram os norte-americanos? Tira a chinesada daí, isso aqui fomos nós que construímos, isso aqui é nosso. Os chineses já sabiam que isso ia acontecer em algum momento na história, e eles começaram a criar novos canais. Né? Então, o porto de Xangai, né, que é Xangai para como é que é? Xangai, né, na China, ele não foi construído para abastecer o mercado peruano. Né? Ele foi construído para receber toda a nossa linha de produção, que antes tinha que ir para Paranaguá, Santos, Rio Grande, né? E que agora vai fazer o caminho inverso, com um ganho logístico tremendo. Só que aí nós ficamos no cantão do mundo aqui no Rio Grande do Sul. Então, voltando, né, a síntese que a gente tem que estar ligado,
né? O custo de agregação logística a uma produção pode viabilizar a produção ali dentro da propriedade, porque você tem que deslocar a grandes distâncias com um modal escolhido pelo Brasil totalmente equivocado, né? O modal rodoviário ajudou muito as fábricas de caminhões, né? As fábricas de asfalto. Mas, cara, toda a linha de produção norte-americana é por trilhos ou por navegação. Por rio. E nós temos aqui uma matriz fluvial fantástica que está completamente obsoleta, né? Então, isso é inovação, Bruno. Não, a gente tem que olhar o modelo de forma sistêmica, ampliada, né? Eu sou diretor do Sindicato dos Engenheiros aqui do Estado e eu venho alertando os nossos colegas lá. Gente, cadê a nossa agenda de recuperação da nossa malha ferroviária e da recuperação que nós levávamos grãos, né? Inclusive ainda temos lá grandes silos ali na região do Vale do Taquari, né? Em Lajeado, Estrela ali. Cadê as chatas que poderiam estar levando, né? Paravam os caminhões ali né? Até hoje nós não temos a BR-116 duplicada em muitas partes, então nós estamos num atraso muito preocupante. E aí, soma isso a uma mudança climática, com altos riscos aí de ou grandes secas ou algumas enchentes, porque esses ciclos eles vão se asseverar. Nós estamos aí à iminência de um grande super El Niño agora para o segundo semestre. Eu já ouvi falar, né, que há muitos produtores que não vão plantar, entendeu? Porque não tem garantia de crédito caríssimo, seguro não existe, e aí já estão empipinados do ponto de vista financeiro, para que vão ainda desmobilizar o pouco de capital que tem para comprar alguma coisa com uma alta incerteza na produção. Isso vem fazendo com que a região nossa sul, sobretudo aqui no Rio Grande do Sul, venha perdendo... Empobrecendo. Produtividade, competitividade, e empobrecendo e tornando esse produtor aí cada vez mais alijado de a gente chama de mainstream, de um processo de abastecimento global, do qual nós vamos ter muito problema daqui para frente. Então, as questões de inovação, para resumir aí, passar para uma outra pergunta sua. Não, eu até quero fazer eu quero fazer este gancho aí, nisso, tá bom, que é como que eu começo com todo esse cenário que tu tá traçando, né? E aí hoje podia ter falado assim, hoje a gente está com armazenagem, a gente consegue armazenar 60% da nossa, mais um exemplo, né? A gente armazena a capacidade de 60% da nossa produção, então 40% está em cima do caminhão e vai para o porto e o chinês está esperando para comprar, tô falando de soja, está esperando para comprar e é óbvio que o preço vai cair. Eu tenho todos os problemas de logística, de infraestrutura, de logística, de seguro, de financeiro, que vão fazendo com que a minha atividade se torne super complexa. Eu não tenho grandes... a logística me mata, talvez em produção eu não vou ser um grande produtor, apesar de ter uma relevância. Isso está me trazendo, está me apequenando cada vez mais em financeiro e em capacidade de investimento, por consequência, né? E vai me trazendo... e aí tu falou no começo assim, quem não estiver integrado em alguns sistemas vai acabar ficando fora. E aí eu começo a olhar uma conjuntura, olhando só o Rio Grande do Sul, mas eu começo a olhar uma conjuntura de Estado, como o Estado todo ficando fora do processo, que é o que tu tá nos colocando aqui. Eu começo a pensar assim, tá, o que a gente vai produzir? Ou o que a gente está produzindo não pode ser uma commodity que eu vá brigar com... Eu acho que, primeiro, eu sempre falo, isso é a minha matéria dentro da universidade. E quando tu olha 20 anos para frente... Eu sempre falo com os meninos que estão começando agora, né, que eles dizem assim, meu Deus, o desafio de vocês é gigantesco por tudo isso que a gente está vendo. E às vezes fico me preocupado porque assim, o grau de alienação deles ainda tá complicado aí, com todas essas... Como é que esse conjunto de informações que vão te neutralizando, digamos assim, né? O uso excessivo de redes sociais e tal, isso vai gerando um certo processo de alienação preocupante, né? E eu sempre digo para a gurizada, olha, hoje você constrói a sua carreira no início da faculdade, né? Faz 18 anos, o mundo agora é dos adultos, né? Mas, por outro lado, você tem aí redes sociais jogando uma série de
de questões diversionistas aí complicadas, como as bets, por exemplo, né? Que é outro rolo. Diversionistas é um termo bom. Então, mas o que eu queria te trazer sobre esse aspecto, né? Sim, nós vamos precisar mudar radicalmente o nosso modelo de produção na nossa atividade. E já estamos fazendo isso. Então, não é terra arrasada. Na medida que você encontra dificuldades deste modelo de plantation que nos trouxe até aqui, e que se deslocou para o Centro-Oeste, que está chegando até o Maranhão, né? E com esses canais de escoamento que vão levar isso de uma forma inexorável, né? E às vezes preocupante por outros aspectos, que a gente pode falar também. A produção localizada na nossa região, que ela é muito fruto de uma estrutura fundiária menor e tal, precisa buscar fontes de maior valor agregado por metro quadrado. Nem falo hectare, por metro quadrado. E a gente está vendo aí iniciativas muito interessantes, né? Por exemplo, vou dar um exemplo que a gente vem estudando, inclusive hoje nós vamos estar apresentando aqui na universidade com um grupo de alunos da área de computação e inteligência artificial, uma proposta de trabalho numa grande empresa. E essa é uma história interessante. Não vou falar a marca, até poderia porque ela é positiva. Né? Não gosto de falar, mas não vou falar por uma questão de respeito, não pedir licença. Mas é uma das maiores marcas hoje de produção de azeite de oliva do nosso estado. Tem mais de 100 hectares de produção de oliveiras. Eu imagino quem seja. Na região, cada um que busque aí no Google ou no chat GPT. E premiada hoje internacionalmente, né? Que vem, né? Esse é um modelo interessante que a gente começa a verificar. A história de vida dessa empresa. O fundador dessa empresa era um grande industrial da área elétrica, né? Que vendeu para um grupo alemão a sua fábrica, porque não tinha mais competitividade interna, pegou o seu recurso e foi para a área do campo, né? Da mesma forma que o grupo que nós já citamos agora, a SLC, vendeu, né, a sua fábrica, né, primeiro adquirindo a tecnologia John Deere, depois vendendo para John Deere por essa ascensão do agro brasileiro e voltou para a sua origem da produção rural, né, e hoje um dos maiores grupos agrícolas do mundo, né? Pois bem, esse sujeito aí consegue, sei lá, 4.000 hectares aí numa região que, do ponto de vista tradicional de produção baixa, né? Tem lá seus 1.000 e poucos hectares, 2.000 hectares de floresta, né? Investe na pecuária e investe no azeite de oliva, né? O valor agregado do azeite de oliva, vamos lá, os principais produtores de azeite de oliva no mundo, né, que são consagrados, que a gente vê em tudo que é armazém do mundo, são espanhóis. A gente teve uma conversa aqui há poucos dias, gravou um episódio com o pessoal da Estância das Oliveiras. Também outro grupo, não é eu mesmo, não tá? é Só para dizer que não é o meu mesmo. Esse tá? teu é uma outra luta. É outro grupo, que está concorrendo junto, né? Mas tem espaço, isso que eu quero dizer. Sim. E aí, voltando então, as maiores produções aí de azeite, né, internacional são os espanhóis, um pouquinho os portugueses, mas os italianos, né, e tal. Esses caras, por mudanças climáticas, estão reduzindo enormemente a produtividade dessas áreas produtivas. E nós crescendo nisso. Poxa, o azeite de oliva é um azeite altamente recomendado do ponto de vista nutricional, né? Um dos mais nobres do mundo e continuará sendo. Né? E, de repente, o Rio Grande do Sul pode ser um grande produtor de azeite de oliva e deixar o azeite de soja para ser queimado em trator, em caminhão, no biodiesel. Né? Ou seja, é um óleo menos nobre do ponto de vista nutricional humano. Então, isso nos dá uma característica de sobrevivência e de mudança de paradigma muito interessante, porque aí o valor litro de óleo produzido é de uma grandeza infinitamente superior. O valor por metro quadrado? Exatamente. Né? Então, isso já revela, né, outras alternativas. Tem outra alternativa. Você está aqui com as nossas alegorias. Né? O gado produzido no Rio Grande do Sul, né, é de uma carne premium. Né? O marmoreio,
a forma de condução desse animal produzido a campo e a pasto, diferente de ração a coxo, num confinamento, num semi-confinamento, o grau de textura dessa carne é um produto que vai variar 50%, quase 100% o quilo de um corte nobre, né? E nós temos aí frigoríficos, inclusive de pequeno porte, que estão hoje exportando para grandes mercados. O que a gente tem que fazer? Tem que descolar essa nossa produção pecuária de corte, né, da região grande produtora que vai produzir uma carne a preço baixo. Não vai conseguir competir com Rondônia, com Mato Grosso, impossível. Jamais. Então, o que nós temos que fazer? Nós temos que aprofundar o valor genético dessas raças europeias, de um produto muito mais nobre e que vai alcançar mercados muito mais exigentes, né? Vamos ao outro lado, né? Então, não, mas espera aí, tá, então tem carne e tem azeite de oliva. O vinho gaúcho, né, que antigamente era o vinho de garrafão dos nonos e das nonas, né, feito com uvas americanas, Isabel, Bordeaux e tal. Hoje você tem varietais adaptados de viníferas, né, de excelente qualidade, quer dizer, o Merlot gaúcho hoje alcançando níveis de qualidade, de padrão internacional e sendo exportado. Nós estamos trabalhando com isso dentro de uma empresa que a gente está desenvolvendo também, né? Como diz meus alunos, né? Professor, o senhor só dá aula, o senhor não trabalha, então eu também trabalho, também sou empresário, né? Trabalhando fortemente nessa área de rastreabilidade. Depois podemos comentar um pouquinho sobre o que a gente está fazendo sobre isso. Mas é interessante que uma pequena vinícola ali da região de Bento hoje está exportando as suas caixinhas para Singapura, do outro lado do mundo, entendeu? E com pedidos novos, né? Os nossos espumantes, né? Não podemos falar em champanhe, porque é uma região de denominação de origem, né, geográfica na região da França. Os nossos espumantes estão alcançando níveis de produtividade, não só daqui, mas sobretudo de Petrolina, com grupos gaúchos que estão produzindo uvas adequadas para esse vinho jovem, né, espumante, com um mercado absurdo. Então, o que nós temos que, né? De novo, tua pergunta, o que nós temos que nos concentrar? Que toda a diversidade que nós vamos encontrar no mundo exige de nós muita reflexão, análise desapaixonada, desapego àquilo que não mais tem condições de continuar, porque outros players assumem com maior competitividade, e uma reinvenção de atividades produtivas. Então, aquele cara que era produtor de soja, começar a implantar um pomar de oliveiras, os tratos, nós somos agrônomos, né? O pessoal que está nos escutando aqui, é completamente diferente. O manejo daquele pomar, né, é completamente diferente. Não, eu botava lá, passava o gradeio ali, fazia uma palha direta, um plantio direto, não sei o que e tal, botava um herbicida, né, de folha estreita e tal, e vamos que vamos. Não, você vai ter que ter um novo tipo de trato, você vai ter que treinar esta mão de obra, né, você vai ter que automatizar a colheita, você vai ter que fazer um manejo hídrico de irrigação por gotejamento, né? E não esperar o grande pai lá nos mandar chuva, né? A agricultura mais moderna do mundo é a agricultura do deserto de Israel, né? Esses caras são grandes exportadores de tomate para o mundo inteiro, né? Então, a gente está vendo a cadeia do arroz bastante pressionada, né? E a soja ainda mais o próprio reflorestamento, com esse grande investimento que a CMPC está fazendo aqui, isso vai gerar um novo rearranjo produtivo com uma escala e uma evolução grande. Então, eu não vejo isso como problema, eu vejo isso como desafios. Aí nós temos que sair da zona de conforto. Nós precisamos discutir de forma técnica, não apaixonada e não ideológica, entendeu? Que esse é um problema que eu vejo. A gente se atrapalha muito, gasta muito tempo nessas discussões. Nós estamos perdendo a nossa capacidade de pensar. Exato. O pensamento crítico que a gente tem que fazer, né? Nós estamos aí, e aqui eu não vou entrar no A, no B, no C e no D, né? Que estão aí se pleiteando. Mas as discussões tinham que ser discussões assim, tá, e o futuro?
Entendeu? Qual é o plano? Quais são... Por isso que nesse aspecto... Nós estamos discutindo coisa rasa, se tu é vermelho ou azul. Vermelho ou azul, quem é que roubou mais, quem é que roubou menos, entendeu? Quem é que faz aquilo, medidas populistas, né? Eu tiro o Bolsa Família, eu aumento o Bolsa Família. Para lá e para cá, as pessoas alijadas de um processo de pensamento crítico, né? E as saber que a gente só cresce, Bruno, com trabalho. Não existe mágica, não existe churrasco de graça. A gente só cresce com trabalho, com articulação, com organização, olhando o mundo, trazendo o mundo para cá, a gente competindo com esses caras. Não tem que proteger ninguém, nós temos que gerar a essa população, né, quais são os caminhos que essa população, que é extremamente trabalhador, o trabalhador rural, o gaúcho, bota o pé no barro, literalmente acorda às 4 da manhã, está tirando leite da vaca, tá? O fumicultor ali da região do Rio Pardo, né? Do Vale do Rio Pardo, né? Tal. São gente muito trabalhadora, né? Mas o que nós temos que fazer, nós que somos privilegiados do ponto de vista de estar olhando esses cenários todos, viajando, conversando com colegas no mercado internacional, qual é a nossa vocação? Da onde que nós temos que mudar as nossas orientações? Que tipo de pesquisa aplicada a uma universidade, as startups têm que fazer para que a gente vá ao encontro daquilo que é perspectiva de futuro, né? Perfeito. E a gente fica só chorando, e aí as carreatas, e aí vem o discurso populista e que a coisa vai... Não vai. O mundo, ele gira apesar das nossas intenções. E se a gente não se adaptar, a gente vai sucumbir, né? E aí não adianta chorar o leite derramado, né? A gente precisa de um papo reto, como a gente está fazendo aqui, né? E aqui eu acho, fazer um elogio a ti e a todos os colegas que saem do campo e vão para uma câmerazinha aqui que está me vendo aqui, porque nós temos que falar a verdade, nós temos que falar o real mundo que nós estamos vivendo. Esse mundo é conectado. Não tem como proteger mais, né? Eu me lembro, na época do Mercosul, arrozeiros fazendo barricadas na BR para impedir o arroz que vinha via Vietnã, como se fosse o arroz uruguaio. Eu disse, gente, esses caras estão botando arroz via Porto de Santos. E tu está te preocupando aqui em fazer barricada em BR. Esse arroz vai achar outro canal para chegar aqui, entendeu? Então a gente tem que perder essas inocências, né? De que a gente é centro do mundo. A gente não é, a gente é periferia do mundo. A gente tem produtos de altíssima qualidade e importância geoestratégica, né? Afinal de contas, nós temos alimento em abundância. A gente volta e meia tem congressos internacionais aqui e tal, né? E a gente vai nos restaurantes aqui no entorno da universidade ou dentro da universidade. O pessoal fica apavorado com a nossa abundância de alimentos. Mas como? Buffet livre? Tu tá louco? Na Europa isso não existe. Na Europa não existe. Porque comida ainda é muito barata para nós. Carne, então, é um negócio absurdo que a gente desperdiça de carne. Porque, obviamente, né? Agora se for R$500 o quilo, né? Tu vai comer até o nervo, né? E vai achar uma beleza. Então, essas realidades elas precisam ser ditas. E o processo que eu diria assim, 2 padrões importantes que a gente tem que pensar para refletir. Infraestrutura. Não adianta eu fazer todo o desenvolvimento genético e tal e depois ser barrado não podendo colocar esse produto no mercado competitivo, porque o caminhão vai nos absorver toda a nossa produtividade lá no campo. E comunicação. Nós precisamos começar a falar aquilo que precisa ser dito, né? E aí diminuir esse ranço, né? Eu falo essa palavra que eu acho importante. O que é rançoso? É um negócio... mal cheiroso, é um negócio que não te agrega nada, é gordura amorfa, né? Aquela coisa balofa, né? Nós temos que sair desse ranço de discussão que não nos leva a lugar nenhum e começar a construir as verdadeiras forças-tarefas de desenvolvimento tecnológico agregado a um produtor e uma indústria que trabalhe junto com o produtor e mantenha esse produtor extremamente competitivo. Eu tive agora, há pouco tempo, fazendo o nosso Papo de Celeiro, que também faço um podcast aí, complementando o teu trabalho, porque eu vejo isso, a importância, com o diretor mundial da Whole Foods. A Whole Foods é uma das maiores aqui nesse mesmo espaço,
uma das maiores empresas aí de produção de alimentos de altíssima qualidade no mercado norte-americano. E um gaúcho aqui, nascido em Canoas, né? O Balbinot, que foi diretor da Renner, depois do McDonald's, e agora o Jeff Bezos compra a peso de ouro, né, o seu talento para coordenar toda a parte tecnológica da Whole Foods nos Estados Unidos, na Austrália e na Inglaterra. E o Balbinot aqui, falando num português, né, do gauchinho aqui, dizendo assim, Vilvoc, a Whole Foods, para poder ter o grau de excelência dos seus produtos na gôndola, em Nova York, em São Francisco, no Chicago, em Miami, no Texas, né? Eu precisei levar toda... Nós bancamos a tecnologia ao nosso produtor. Nós geramos os estándares de qualidade e ensinamos esses produtores. Esse produtor é integrado. Esse produtor total. Não tem que ficar lá na pedra vendo, será que eu vendo, será que eu não vendo? Esse cara já tem planejado a venda dos próximos 5, 10 anos da sua atividade. E ele tem que trabalhar o seguinte, não faltar água, não faltar nutriente, cuidar da sanidade daquele rebanho, daquele suíno, daquela galinha, ou da produção de frutas, ou da produção de cereais, totalmente integrada no que eles chamam de supply chain management, ou seja, a cadeia de gestão de suprimento totalmente integrada. Ele é um tomador de preço. Ligada por IoTs, ou seja, ligada por sensores que estão avaliando temperatura, umidade, nível de salinização, fertilidade natural, fazendo todo um manejo equilibrado de sucessão de produções que são complementares. Tudo isso é tecnologia. E o produtor tem a sua atividade garantida porque ele faz parte de uma cadeia de produção extremamente estruturada. E ele diz assim, vai levar décadas para o Brasil ser um supridor clássico nosso. Por quê? Porque nós, brasileiros, e quem quiser acompanhe lá, vá no Papo de Celeiro, você vai ver, tá lá no YouTube, a entrevista desse grande executivo mundial. Ele diz assim, o Brasil perde muito tempo nas coisas que são necessárias serem feitas, entendeu? E dessa forma vocês vão ficar cada vez mais alijados. E aí, que numa visão seria básica e o Brasil está discutindo... Na medida que a gente não tem essa competitividade, Bruno, esse para mim é a grande tragédia anunciada. Nós vamos ter aí uma compra de terras por grupos, fundos de investimento internacionais gigantesca. Nós vamos ver aí pela frente, né? Mas estrangeiro não pode comprar terra. Não, mas e aí ele te dá o dinheiro, tu compra, tu é o laranja dele, entendeu? Tu é o brasileirinho, entendeu? Sei. Gigantesca, né? Por quê? Porque nós estamos nos atrapalhando nessas retóricas e não estamos definindo uma agenda onde o Estado, governo, Estado com E maiúsculo, que passa governos, né? Agora é o governo A, que faz bobagem para o governo B, depois vem o governo C. Que desmancha para fazer tudo de novo e ainda faz mal feito, né? A gente precisa o quê? Ter o Estado articulado com o setor produtivo e um produtor atento. Como é que a gente faz isso? Fazendo isso dentro dos jovens. Os jovens têm que começar a entender qual é o seu papel, né? Para que a gente possa discutir uma questão que para mim é vital, soberania nacional. Nós estamos discutindo aqui tecnologia, mas ao fim e ao cabo, o que nós estamos pensando é soberania nacional, é saber quem é que vai ser o dono desse pedaço de produção no planeta, né? Se a gente não pegar esse touro brabo alguém vai fazer alguém vai fazer e não vai pedir licença, entendeu? E isso para mim é vital, quer dizer, é a adaptação da tecnologia a essa necessidade que o consumidor, né? Falando de rastreabilidade, consumidor como que vocês quer trabalham essa isso qualidade. Hoje? Como que tu trabalha isso vamos trazer isso para dentro agora, né? Tu tá olhando tudo isso, tu senta em mesas para discussão, né? E essa discussão de Estado que a gente tem que promover. Como é que tu traz isso para dentro do celeiro? Tá? O que é o celeiro para quem está nos ouvindo? Beleza. E como é que vai falar e não fala do celeiro? E como é que eu trago isso para dentro para dizer assim, cara, eu tô trazendo aqui a empresa tal para resolver essa dor, esse problema. A gente tem alguns... Porque essa seria a tradução disso para... Corretíssimo. A gente tem alguns eixos norteadores de desenvolvimento, né? Então, o que está pegando aí? Primeiro, obviamente que a questão de gestão articulada e automatizada, e aí são os mecanismos de automação, né? Então nós temos aí vários pacotes de
o que a gente chama de orientação de tomar decisão com base em dados preditivos. Para isso, eu tenho que dominar a estatística, porque, na verdade, a IA, que tanto se fala, inteligência artificial, ela é fruto de uma evolução de linguagem natural a dados de milhões de informações coletadas e que vão nos dando projeções, que a gente chama de análise de correlação, né, e regressão. Ao fim e ao cabo é isso, é estatística pura aplicada numa linguagem natural. Né? Então, eu preciso trabalhar com esse conjunto de tecnologias. IA, IoT, que são os sensores que estão fazendo a medição real-time, ou seja, a informação todo momento, como é que a vaquinha está emitindo CO2, o que ela está comendo de pasto, uma série de coisas. Ao outro lado é a área dos biológicos. Toda essa descoberta de micro e macrobiota, ou seja, o que as bactérias, fungos e tal podem fazer na reestruturação do solo. Estamos falando da agricultura regenerativa, né? Ou seja, requalificação, retenção de nutrientes, retenção de água em períodos de escassez, uma reestruturação, uma descompactação desse solo. Então, nós estamos falando aí dos biológicos. Nós temos uma outra área que é a área de gestão econômica, financeira e análise de risco financeiro. Então, os mecanismos aí de seguros paramétricos, de avaliação baseado em imagens tanto de drones quanto de satélites, para ver áreas que não deveriam estar sendo plantadas, o famoso CAR hoje, né? E as áreas de preservação natural, as áreas de recuperação de nascentes, para que a gente possa diminuir os efeitos estufa. Isso é inexorável, a gente precisa fazer isso. Né? E manter os biomas. O bioma Pampa aqui é um dos maiores. A gente olha tanto para a Amazônia, mas o mais degradado é o bioma Pampa, né? Que está aqui, né? Com o advento de entrada de soja e tal, que está tirando aí uma diversidade riquíssima desse pasto nativo que os nossos ancestrais, né? Época das missões, das sesmarias, né? E esse gado que se instalou aqui, né? De forma tão competente. Bom, então são 3 áreas. Uma área de sucessão familiar e capacitação desse profissional executivo rural, esse empresário rural, esse cara que tem que trabalhar no supply chain, que precisa entender os mercados internacionais, precisa entender de macroeconomia, de taxa de juros, de taxa de câmbio. Hoje nós estamos trabalhando muito com criptomoedas, né? Que vão descolar dessa questão de padrão ouro. Nós estamos trabalhando hoje com tokens, com coffee coins, com uma série de novos instrumentos econômicos que vão dar essa agilidade, né? Os FDICs, os fundos de investimento, que hoje são base da nossa produção, diminuindo a dependência do Estado, né? Que tem que fazer outras coisas com o recurso público, né? Que mais? E a outra coisa é a questão da certificação, que é o que eu tenho trabalhado mais recentemente, a certificação e a transparência das transações e da qualidade do produto intrínseco, né? Vou te dar um exemplo no que nós estamos atuando muito, né? Essa área do vinho, como eu te falei. Tem uma grande, não vou falar o nome, né? Uma grande rede de produção de vinho argentino que produz X e nós aqui no Brasil estamos consumindo 5X. 4X são criados no percurso através de cópia de rótulo e vinho batizado ou vinho adulterado ou vinho de outra procedência, né? E o pessoal pagando... estou fazendo um grande negócio. Baratinho. Estou comprando metade do preço da garrafa de vinho X. Eu já imagino, né? Qual é o... Tu já sabe qual é, os nossos consumidores de vinho. É o queridinho aí. É o queridinho. Pois bem, nós precisamos fazer... Eu tenho um amigo que toma em São Paulo e faz negócios maravilhosos em São Paulo. Um dia eu digo, acho que tu não está tomando. Não. Precisa fazer. E hoje nós temos tecnologia, né? Através de análise físico-química do produto, que identifica da onde, que solo e que variedade veio aquele vinho ali. Né? Então, você tem a digital de uma garrafa de vinho hoje. E, portanto, você tem que criar mecanismos de rastreabilidade, de segurança, de qualidade, para que ninguém, ao fim e ao cabo, questione a tua procedência, a tua a correção, como tu faz todo o manejo, desde o campo até a mesa do consumidor,
né? Os mecanismos hoje de controle de qualidade eles estão cada vez maiores. Nós temos aqui o pessoal que está trabalhando nessa parte de certificação fitossanitária dos produtos, zoossanitária, aí estamos vendo aí casos de febre aviária, não sei o quê. Então, hoje o Brasil é muito mais consciente, ninguém esconde mais debaixo do tapete isso, porque sabe que a repercussão vai ser enorme, claro. Porque isso provoca o que a gente chama de barreiras não tarifárias, embargos, né? Temos qualidade, produtividade, isso aqui. Não, mas uma galinha lá foi vista tossindo, espirrando e assoando o nariz. Mercado de produção, de exportação de ave do Rio Grande do Sul está fechado. Né? Antigamente nós tivemos aftosa na área do gado. Né? Então, a gente precisa primar pela qualidade. Para quê? Para que um bando de oportunistas seja expurgado das atividades. Porque isso é uma atividade de altíssima responsabilidade. Ao fim e ao cabo, nós estamos ingerindo esse produto. Né? Se eu pego esse smartphone aqui, compro ele e de repente eu não consigo passar meus WhatsApp, o que eu vou? Vou lá na loja, reclamo e troco de marca. Aquilo que a gente botou para dentro do corpo, fica. Né? Então, a gente precisa identificar, né, a qualidade intrínseca do produto de ponta a ponta. Então, essa é uma área extremamente importante, né, para separar o chamado joio do trigo, para que a gente possa dar valor a quem está fazendo a coisa correta. E aquilo que tiver um preço muito de barbada, desconfie, porque ali é só... Sabe aquela coisa do malandro vendedor de carro que dá uma lustrada né, tapa com os amassados e as ferrugens com uma pasta ali de coisa e diz, carrinho novo, né? E o cara, um mês rodando, o carro para no meio do asfalto e diz, tivesse azar. Lá no interior dizia que era carro de professora. Então dava aula no interior, mas para fora. Mas... Então, a gente tem uma agenda muito interessante. O que o celeiro faz? O celeiro coordena, traz esses cenários norteadores, né? E busca empresas que vão complementando o trabalho de cada uma. Esse é um arranjo muito interessante que a gente está aprendendo na indústria do automobilismo, que saiu da ideia de uma empresa só ser produtora do pneu à direção, onde cada um se especializa em algum dos componentes. Um carro tem 5.000 componentes e tem lá 3.000 empresas. Cada uma especialista. Um especialista no microfone, o outro nesse copo de vidro, o outro é o marceneiro dessa mesa, o outro é da câmara, né? O outro é desse fio. E todos eles com certificação de qualidade, porque, ao fim e ao cabo, se eu faço o melhor microfone, mas esse fio aqui está desencapado ou tem algum problema de condutividade elétrico, eu vou dizer que o sistema está ruim, que o teu programa é de péssima qualidade. Então, tu quer trabalhar com produtos de excelência para tu traduzir o cuidado da excelência do teu serviço. E alimento é o mais nobre desse processo. Então, a gente precisa coordenar isso tudo, trazendo o que há de melhor na área de tecnologia e buscando talentos nas áreas que nós somos mais débeis, né? Não adianta, estamos falar assim, Copa do Mundo, né? Não adianta eu ter um Messi, um Neymar, ou sei lá o quê, um Cristiano Ronaldo, né, fazendo 5 gols lá na frente, o nosso goleiro e a nossa zaga franqueira levando 6. Perdemos de 1-0. Perdemos o jogo, entendeu? O jogo ele é sistêmico, ele precisa trabalhar em bando. Então, o desafio que a gente tem é trazer a realidade, não esconder nada debaixo do tapete, olhar a nossa responsabilidade e trabalhar coordenadamente. A gente viu esse boom, né, das criações de todos os hubs de inovação e agro e todos há uns anos atrás. Aqui é 22, né? Mas 20, 21 para cá veio. E a gente viu que todo mundo tinha uma startup, né? Assim, em muitos casos o cara criava uma solução, depois saía achar o problema. Isso deu uma diminuída nesse ritmo? Essas empresas sumiram? Não. Eu acho que isso é normal e inclusive eu digo que isso é salutar. Tá? Quando a gente está trabalhando com as novas possibilidades de ganho, de especulação, há uma manada de gente que vai e se instala, né? A partir deste momento, a gente começa a fazer a seleção daquilo que
interessa, daquilo que realmente vai converter vai em parar algo. em pé. E aí o que acontece com essa nata, né? Que não sabe para que veio. Se a pessoa for inteligente, e acredito que boa parte deles são, porque descobriram as oportunidades lá, talvez não foram tão eficazes na entrega, mas foram inteligentes, que isso aqui é tendência, eu vou fazer. Essas pessoas vão, nesse meio do caminho, se aperfeiçoar e se capacitar. E aí certamente vão ser abduzidas por um sistema que precisa ganhar escala. Então, diminuição de startup não significa que nós estamos perdendo força produtiva. É muita startup que está sendo enxugada, puxada por startups que deram certo e que estão buscando nessas que não deram tanto certo, talentos que estão ali e que não tinham meios, né, para se desenvolver. Então, vamos lá, nós somos agrônomos. É a mesma coisa que tu reinstalar uma mata numa área que foi totalmente degradada. Primeiro vem o inso, vem a macega, vem não sei o quê. Daqui a pouco começa a vir alguma, carregada por um pássaro ou pelo vento, alguma semente de alguma árvore mais, digamos assim, mais nobre. Essa árvore vai crescer mais, vai fazer sombreio, aquele macegão não vai ter sol e ele vai virar adubo para esta árvore. Sim. Que, graças a essa macega, vai ter maior fertilidade capturada por esse precursor. Então, nós estamos num momento muito legal, Bruno, que é a questão da seletividade e desses mecanismos. Os advogados estão adorando, né? Porque são os caras que trabalham... Tem uma palavrinha que se usa muito, M&A. O que é o M&A? M&A é Merge and Acquisition, que é fusões e aquisições. Então, o sujeito é bacana e ele é puxado. Vamos lá. Nós estamos aí em Copa do Mundo, né? Nós estávamos falando aí do... Aqui eu vou fazer porque é público, tá? Milhões de caras assistindo Cazé TV. Né? Não tem a menor dúvida, daqui a pouco um grupo associado à Globo, não sei o quê, que perdeu o caminho das pedras, vai chamar esse cara para dentro do jogo e tu vai ser o dono desse negócio e tá aqui meu capital para tu fazer a programação em 50 línguas. Que hoje tu só fala em português, mas vamos botar lá o canal para a África, o canal para a Ásia, não sei o quê, porque tu sabe fazer como melhor como ninguém, só que está te faltando capital. E eu estou aqui, tu está me liquidando, mas eu tenho dinheiro. Né? Então, essa rearranjo, tá? Isso que o Schumpeter, na área de inovação, ele fala a inovação ela sendo gerada para a destruição criativa do capitalismo. Entendeu? O que tu está fazendo aqui, nós tínhamos que pegar a nossa grande repetidora aqui da coisa e tu tinha que pedir licença, né? E se tu não era amigo do editor, não, meu amigo, bacana e tal, vem aqui outro dia, né? E tu está lá vendendo amendoinzinho na sinaleira, né? Hoje tu tem ambientes em que a gente pode estar falando coisas sérias, né? E a tua consistência de programação é que vai te dar a tua audiência e o cara que vai dizer, não, peraí, o Bruno aí, não dá para deixar esse cara aí solto porque daqui a pouco ele vira um casé. Então, vamos fazer alguma coisa. Aí uma grande empresa diz, não, peraí, cara, olha só a quantidade de leads que tu está gerando. Não, eu vou aqui, eu sou uma arrozeira, eu sou um frigorífico, eu sou um laticínio, vou botar minha carinha ali porque o cara está convertendo, tem gente que está escutando esse cara e os convidados que eles estão trazendo. Isso é a vida como ela é. Ela te gera essa espuma e aí aquilo que é bom fica e o que é bom fica, chupa aquela espuma como substrato para continuar crescendo. Esse processo é um processo contínuo, vai continuar com a gente daqui a várias gerações que nós vamos virar nem adubo mais, poeira cósmica. Né? Isso vai acontecer inexoravelmente. O que a gente tem que fazer, Bruno, é entender esses processos, esses ciclos de vida que nós tanto estudamos dentro da agronomia, que é fascinante a nossa profissão, porque a gente trabalha tanto com a área das ciências exatas, mas também com as ciências biológicas e ciências humanas. A gente compreende que o bicho-homem é um bicho complicado, né? Sabemos muito bem disso. E a gente começa a entender o seguinte, cara, vamos entender esse negócio, vamos diminuir o nível de paixão do ponto de vista de provocar cegueira, vamos continuar acreditando, né, nesse setor, mas vamos ser inteligente, protagonista, correto, vamos fazer boas parcerias internacionais, vamos vender aquilo que nós temos de melhor, vamos trazer talentos novos
de outros lugares que vão chegar aqui e dizer, meu Deus do céu, quanta abundância vocês têm. Né? E eu vou trazer meu senso de escassez para melhor aproveitar os teus recursos que tu está, por uma questão de abundância, sendo mais relapso ou mais descuidado, né? E a partir de esse mecanismo de homeostasia, de ajuste, ele é natural. O que a gente não pode fazer é ficar insistindo em retóricas vazias que não nos levam a lugar nenhum, entendeu? A gente está aí, né? Se a gente nas últimas 10 safras tivemos 6, 7 quebras, esse modelo não vai continuar nos sustentando. Mas vamos chorar, vamos lá para o meio do asfalto reclamar e vamos pedir Bolsa Família, Bolsa disso. Não, vamos achar outras atividades alternativas de forma assim, ao achar isso, mecanismos de subvenção governamental para impulsionar e acelerar essa reconversão, né? E com isso continuar sendo protagonista do nosso destino. E esse movimento já está vendo pelas empresas do setor que vêm até vocês, o que estão instaladas aí buscando essa... Meu Deus, total. Nós temos visão. Aqui... Quantas empresas tem aqui? Essa eu vou dizer, né? Esse é com muito orgulho, né? É uma empresa arrozeira, a Blueville, né? Que é uma empresa tradicional, essa eu vou falar, porque, né? Que trouxe aqui a agenda de inovação. Diz assim, cara, não dá mais para eu pensar em produzir o arroz parbolizado, o arroz... Colho, bota no saco e bota na prateleira. E bota na prateleira, porque daqui a pouco vem um cara lá do interior de Manaus querendo repor estoque público, né? E aí o preço do arroz vai lá no chinelo e eu quebro a minha fábrica. Preciso fazer... Cara, a quantidade de atividades e subprodutos que o arroz pode gerar para nós, desde a farmácia. O arroz, a farinha de arroz ela é usada como veículo de antibióticos, né? O arroz numa papinha de coisa... Fala-se hoje da questão do glúten, né? O arroz não tem glúten. Né? Então, a casca de arroz hoje gerando termoelétrica, né? Gerando outros mecanismos. Nós estamos aí trabalhando com outras atividades, né? Para impulsionar. A casca do arroz é de altíssimo teor de sílica. Sílica é um dos principais componentes dos semiprocessadores. Tu imagina eu estar rodando um smartphone com um processador cuja sílica vem da casca do arroz. Imagina o valor agregado daquilo que virava Era problema? Um estorvo, que eu não sei o que fazer, porque é difícil de degradar, alto teor de sílica, não se degrada naturalmente. Né? Vamos queimar esse negócio. Não, cara, de repente não é a queima. Tem outras atividades mais nobres que eu posso fazer com esse antigo subproduto que passa a ser um produto. Da mesma forma que o milho com o DDG. Está aí, a gente não deixa lá. Então essa empresa disse assim, não, meu caminho não é continuar no que eu estou fazendo, é buscar novas alternativas e outros produtos, assim como os japoneses fazem, assim como outras culturas estão fazendo com esse cultivo altamente nobre, que nos dá uma qualificação, porque as várzeas estão aí, elas estão aí aptas para esse plantio. Nosso grau de produtividade cresceu enormemente. Está aí o IRGA fazendo um trabalho espetacular. Estão aí novas sementes transgênicas. E tu não vai conseguir colocar outra coisa lá, muito provavelmente, muito mais difícil, e tu acha alternativa. Mas o que eu tenho que fazer depois de ter esse grão colhido? A enormidade de destinos que eu posso estar desenvolvendo. Então, essas são atividades que nós não podemos mais postergar. E aí esse ambiente aqui é propício para esse pensamento. Exatamente. Eu estou vendo tu falou de missões, estou vendo uma cruz missioneira aqui na tua blusa. Sim, tu deve ter ganho. Ter ganho lá. Trabalhei mais de 10 anos na região lá. Na região, a Santa Rosa, vocês estão com um polo lá. Fizemos um polo lá, ajudamos um polo fruto de uma conscientização muito grande dessa região, que tem uma capacidade de trabalho enorme, que tem uma diversidade cultural gigantesca. Tem, sei lá, mais de 20 etnias ali, junto com os povos originários, desde a época das missões, né? Eu sempre digo, eu falo com o pessoal de lá, eu trabalhei na Unijuí por um bom tempo, tanto em Santa Rosa quanto em Ijuí, né? E ao conhecer essa região, eu fiquei impressionado, que a gente via nos livros de história, eu sou porto-alegrense, né? Um território que meia dúzia de padrecos jesuítas foram para lá e construíram uma civilização junto com os guaranis ali, de cidades com mais de 10 mil pessoas, cujos 2 maiores impérios levaram 10 anos para
para derrotar? Os dois maiores impérios, imagina, China e Estados Unidos na época se juntando para pegar os bagualzinhos ali, né, da região ali como é que é? Santo Ângelo, São Miguel, né? A região, todas as reduções, que vai até o Paraguai. A capacidade de trabalho, aquele legado daquele povo originário, com todos os migrantes, né? Ali saiu a primeira colheitadeira do nosso país. Ali nasceu o berço, né, também do cooperativismo. Esses caras estão com um processo de envelhecimento da população, né? Uma redução de mão de obra, uma indústria metalmecânica muito instalada, ou seja, ali que se fixou e que precisa estar continuamente se reinventando. É o que eu falo para os alunos, né? Os guri entram aqui, os piá, né, como eu brinco. Os piá chegam aqui com 18 anos, com as carinhas cheias de espinha na cara, e dizem assim, gurizada, bem-vindo ao mundo real. Né? Agora vocês querem jogar no campeonato do interior ou entrar lá no Bernabéu, lá com Paris Saint-Germain, não sei o quê. Cara, não existe churrasco de graça, tem que se preparar. Então, a gente vai ter que continuar aprendendo para o resto da vida. Todos os dias. A gente precisa se informar todos os dias. A gente precisa compartilhar conhecimento todos os dias. A gente precisa debater, a gente não precisa ter a mesma opinião. É no debate que eu absorvo conhecimentos que tu tivesse em Santa Maria, que eu não tive, e que tu não tivesse aqui na Federal do Rio Grande do Sul, né? E que eu estou compartilhando contigo. E com um advento muito legal. Né? Contrariamente a uma transação física, onde eu te vendo um saco de soja eu fico com -1, o conhecimento ele só cresce nas duas pontas. Eu te dou conhecimento, absorvo o teu e eu evoluo nesse processo de desenvolvimento. Né? Então, o papel de uma universidade hoje não é simplesmente passar conhecimento dos livros. Né? O conhecimento é construído no momento, em real time. A cada 9 meses, o conhecimento humano dobra. Entendeu? A gente pode dizer assim, não, eu não vou ter mais condições, professor. Capaz, tia. A questão tu tem que estar com a tua cabeça aberta para ir trocando, para ter humildade de dizer o que tu pode, né? A primeira coisa assim, não pode entrar celular dentro de sala de aula. Agora não pode entrar IA dentro. Não, eu sou um dos primeiros que digo, pode entrar celular, só que não é para ver tigrinho e nem para ver os bonitos rebolando. É para pegar essa ferramenta e aprofundar essa discussão que nós estamos trazendo, trazer outras referências, buscar informação relevante, que tenha boa procedência, que tenha origem, né, que eu saiba de onde está saindo, né, e, com isso, debater em alto nível, né, as questões que nós estamos trabalhando. Então, nós temos um mundo espetacular de oportunidades e abundância, que todo mundo fala hoje, para aqueles que se acordam cedo e sabem que não pode ficar deitado eternamente em berço esplêndido. Nós precisamos fazer a nossa parte, porque se não fizermos, que outros mais competentes assumam o nosso lugar. Outros mais competentes. Eu sempre falo para os meus alunos, né, vocês têm que me olhar aqui com o tiozão aqui, que já tem mais quilômetros que vocês, que já está indo para os seus derradeiros momentos de produção, querendo o meu lugar, querendo assumir o meu lugar, mas só que não com o meu conhecimento estático até hoje. Vocês têm muito mais coisas que eu vou dizer, nossa, para onde está evoluindo essa coisa que eu não fazia mais, né? Eu sou da época do mimeógrafo, eu sou da época do retroprojetor. Né? Tinha um professor que dizia que os princípios não mudam, o que mudam são os meios, as formas de fazer. Os princípios, tu tem uma evolução em cima dela. Não delegar o teu cérebro, né? O gurizada vem só, mas para aí, tem um desafio para novo de ler o slide e continua conversando. Não. Se tu delegar o teu cérebro, tu vai virar mão de obra manipulada de qualquer um que chega na tua frente. Tem um desafio talvez gigante para ti que está do lado do ensino aí, de ensinar a turma a pensar, né? A sair desse automático, sair desse empobrecimento que a gente talvez está vivendo pela IA. Ontem eu fui fazer um negócio no Excel, assim, porque era uma fórmula de uma planilha que veio. Cara, isso é complexo, botei ali no cloud, já pedi para ele já montou a fórmula ali direto. Digo, cara, resolveu em 2 minutos. Digo, que maravilha. Digo, mas eu nunca vou aprender a fazer essa fórmula.
Eu tenho que saber como é que ele fez, da onde que tá, que ele juntou, Eu né? nunca vou saber. Ele resolveu ali na hora, digo, mas eu tô emburrecendo porque eu não vou aprender. Aí fui lá, igual, vai. Perdi um tempo, tá, agora só vou com ele, mas entendi. Conhecimento dá trabalho. Né? Tirar leite de vaca dá trabalho. Tirar grão do campo com uma geada dessa que nós estamos vivendo hoje dá trabalho. Tudo dá trabalho, mas se eu tiver noção do meu compromisso, da minha responsabilidade, não delegar a responsabilidade, só buscar direito, entendeu? Aí nós vamos para o caminho da falência, nós vamos para o caminho da subversiência, fale moral e depois da fila do Bolsa XYZ, entendeu? E a gente não pode, né, com a riqueza que nós temos no nosso país, a gente não pode postergar essa responsabilidade. Então, te agradeço aí pela oportunidade, né, Bruno? A gente passou rápido, né? Estou vendo aqui o horário, né? Mas eu te agradeço a oportunidade aqui, estou à disposição. Acho que a gente tem esse dever aí com a população, sobretudo os jovens, né? Isso é uma coisa que eu sempre falo, né? Os jovens, mas por que eu nasci no Brasil? Se eu tivesse nascido na Europa, esses caras têm tanto. Eu pude já viver uma parte fora do país. E, cara, nós estamos no melhor lugar do mundo. Eu sou totalmente contra essa ideia de que não tem que viajar. Tem que viajar até para a gente valorizar o que a gente tem. Porque os outros vêm para cá e ficam assim, não. Claro, né? Ninguém vai dizer para nós que nós estamos vivendo num paraíso. Isso aqui, não, deixa aqui que eu assumo esse problema que tu tem aqui, é coisa complicada mesmo. O mundo é difícil, né? Deixa que eu vou fazer esse sacrifício por ti. Não, mentira, cara. Esses caras sabem o problema que eles têm lá. Vê agora a Europa que está passando com um problema energético, né? Dependendo totalmente de uma Rússia que é agressiva, que quer retomar essas zonas de poder que foi perdida no pós-guerra, né? E está lá, os jovens sendo chamados para se alistar, né? A Alemanha, a grande potência da Europa lá, aumentando enormemente a dotação orçamentária para reconstrução dos seus arsenais bélicos. As grandes montadoras que estão perdendo o mercado dos carros chineses, voltando a construir tanque de guerra, entendeu? Estamos dando uma volta. Então, esse negócio é preocupante. O que nós temos aqui? Não, eu sou contra nossos irmãos uruguaios, argentinos. Cara, nós estamos vivendo num lugar extremamente privilegiado. É só a gente não se atrapalhar, né? A gente tem que começar a trabalhar junto, esquecer essa espuma, esse ranço, entendeu? Virar essa página que alimenta, né, antigamente tinha uma revista que a gente chamava de Amiga, né? Os tabloidezinhos lá de quem brigou com quem ficou, quem traiu quem, não sei o que, para lá. E vamos trabalhar na agenda que nós temos que fazer, retomar o nosso empreendedorismo, fazer com que esse jovem tenha coragem para empreender, desenvolver o seu negócio, quebra, funde, busca alavancagem, faz parte do jogo, né? Vai pegar uma Tramontina, uma Marco Polo, uma Gerdau, tudo carinhas que vieram com uma mão na frente e outra atrás das regiões de origem e que não tiveram medo de arregaçar as mangas e construir. Mas olha o tamanho. Cara, ninguém começou gigante. Daqui a pouco tu está dizendo assim, chupa, Cazé. Né? Ou seja, tu é tão importante porque tu está trazendo uma informação que vai ajudar as pessoas a buscar a sua sustentabilidade e a sua soberania. Liberdade, ao fim e ao cabo, é o poder fazer aquilo que o meu recurso, o fruto do meu trabalho, me possibilita. Se eu vou trocar de carro, comprar uma casa na praia, se eu vou viajar para X ou para aqui, eu tenho que fazer com os recursos que eu capto fruto do meu esforço. Né? E isso a gente precisa passar para essa juventude. E tem gente boa aí. Hein? Não dizer, não, tem só... Não, tem gente boa que está sabendo o caminho das pedras. O que nós temos que fazer na educação? Dizer, gente, vai ser meia dúzia que vai tocar esse negócio. Assim como as Big Techs. Né? As Big Techs hoje, uma só, que eu conheci, a NVIDIA, é maior que o PIB do Brasil inteiro. E esses caras começaram, era um retirante asiático, que foi com uma mão na frente e outra atrás lá no Vale do Silício, juntou-se junto a outros caras ali e começaram a construir, soldar fiozinho. E hoje a NVIDIA é responsável pela a inteligência artificial, né? Porque sai dos CPUs para os GPUs. Né? E esse cara desenvolveu um negócio para game, entendeu?
e hoje tem uma empresa de mais de $1 trilhão, né? 4, 5 trilhões de dólares. O cara está vivo, o cara ainda é o CEO da empresa, cara. Era um sonho e muito trabalho e esforço, dedicação, acreditar no seu talento, na sua estima e buscar talentos para trabalhar junto, né? E hoje nós somos consumidores dessa maravilha que nós estamos aí vendo, né? Então, chega de lero-lero, de mimimi, de papo que a vida é ruim, porque nós estamos mal. Isso aí. O que nós podemos fazer com os recursos que nós temos? E quem que nós precisamos buscar ajuda, né, para a gente começar a desperdiçar menos coisas que a gente está desperdiçando hoje. Obrigado pelo teu espaço. Eu que agradeço a aula, toda a conversa, né, todo esse papo. Acho que nossa turma vai gostar muito aí, porque foi a gente passou por vários temas e com essa visão para frente. Obrigado. Espero que o pessoal não tenha bocejado ou trocado de canal, tá? O jogo não começou ainda, espero. Com certeza inspirador, né? Fazer pensar de quem tá no meio, né? Tu tá no meio, tu tá com todas as pontas, tu tá com o jovem, tu tá com a inovação, tá conseguindo viver tudo isso. Isso dá uma sensação de angústia, cara. Porque a gente sabe das oportunidades, a gente vê assim como a gente está desperdiçando, cara, de forma desnecessária. Dá uma angústia, cara. Por isso que a gente fala assim, a gente é tão eloquente. O pessoal, mas peraí, tu é exagerado. Não sou exagerado, porque a gente tem um senso de urgência na mão. Porque a gente está vendo as oportunidades. E tu tá vendo a casca de banana ali, o pessoal escorregando todo. O crioulo, ganhador da última gineteada, tá ali olhando para ti, pescando olhinho, cara. E tu tá fazendo de salame, cara. Entendeu? Mas pelo amor de Deus, cara, para aí, vamos buscar aqui. Mas para aí, mas eu não sei, professor, esse negócio. Não, mas eu não te conheço. Cara, seja meu amigo, isso é uma coisa interessante, vou fazer meu jabazinho aqui. Fica à vontade. Tá? Seja meu amigo no LinkedIn, que a rede ainda não tão contaminada com essas bobagens que a gente está vendo aí, né? Do seu Microsoft lá. Né? Luiz Vilvó, que está ali no letreiro ali, eu acho que a produção depois vai passar para vocês. E eu estou chegando, Bruno, a 10 mil seguidores. Sem pagar para a plataforma. Não, e no LinkedIn isso é... De forma orgânica. Eu não pago lá o tal da moedinha dourada, eu não pago. É pelo porque que eu quero trazer informação relevante para as pessoas. Pelo que tu compartilha, pela relevância que tem. Vamos lá continuar debatendo, vamos lá. Eu estou todo dia, e dá trabalho, tia. Não é assim, não tem nada a fazer, o professor fica postando, não. Porque eu tenho a obrigação de levar essa agenda urgente para as pessoas começarem a pensar naquilo que é objetivo, real, concreto e que vai levar o cara a um desenvolvimento sustentável. Então, o teu trabalho, o meu trabalho, o trabalho dessa gente que está lá, são hoje são em torno de quantos? 7 mil pessoas. Não, perdão. Deixa eu ver aqui quase 7 mil pessoas trabalhando no Tecnopuc hoje, 350 empresas que estão pensando no futuro. Nós ganhamos aí o prêmio de melhor parque tecnológico do mundo, cara. Aqui no cantão do país. Entendeu? O que a gente tem que fazer? É alardear, é ir lá para Santa Rosa, é ir para Pelotas, é ir para Erechim, é ir para Santana do Livramento. Quanta gente boa tem nesses rincões aí e que precisa de uma orientação, precisa fazer aquilo que tem que ser feito e ter auxílio, contar com ajuda, né, para que a gente cresça como país, como território, como povo e continuar nessa batalha missioneira que a gente tem aí, que os nossos precursores, né, de algumas dezenas e centenas de anos atrás fizeram. Nós temos um legado a honrar e a pensar nas próximas gerações que nós não vamos ver, mas que de repente eles resgatam aí, né, nos arquivos que vão estar num chat GPT da vida. Em algum lugar. Olha ali, um tataravô meu falava, né, os 2 tataravôs ali falando do que nós criamos. Essa é a nossa responsabilidade. Esse é o nosso legado, né? E a gente tem tanta coisa bacana para falar e parar de falar desse ranço aí. Perder tempo com o que não é, exatamente, que não vai levar a lugar. Então, me sigam e estamos juntos. Espero novos convites para a gente falar em temas mais específicos, né? E de repente vocês aí não fiquem passivos, pessoal. Inundem a caixa postal desse cara, ou as redes sociais dele, perguntando coisas, talentos, novas orientações para que a gente cresça junto. Nós temos que ser senhores dessa terra que o bom Deus nos deu, né? O destino de ter a cegonha pousada aqui, nos ter colocado nesse rincão espetacular e que a gente tem que honrar
o lugar que a gente nasceu, desenvolveu, criou e que provavelmente, né, voltará a ser um bom adubo aí para as próximas produções. Um grande abraço, pessoal. Maravilha. Pessoal, quem nos acompanhou até aqui, agradecer sempre a audiência de todo mundo, né? Lembrando sempre os nossos apoiadores, a San Esteban, Carneiro Sul e CIA Brasil. Um grande abraço, até o próximo episódio do Pé no Barro Podcast.